Olá você, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula online. Aqui é o professor Pedrão, mais uma aula de geografia. Nós vamos trabalhar os tipos e climas do mundo, vamos trabalhar o climograma e vamos ver também um pouquinho sobre bioma, certo? Antes eu gostaria de pedir para vocês, que dá um joinha lá para seguir o canal. Assim que tiver dúvida, vai fazendo perguntas no canal, eu vou respondendo também. Ou entre em contato diretamente comigo. Mais uma vez, muito obrigado. Tipos e climas do mundo. Os climas, eles são definidos muito por conta da área de latitude. Então vamos voltar a todo aquele conceito que a gente está trabalhando ao longo do mês, que as áreas mais quentes, elas têm maior incidência de chuva, porque as águas do oceano evaporam, etc. Tal. Tendo mais incidência de chuva, você tem também uma incidência maior de vegetação. Veja como tudo está ligado. Eu estou falando de tipos de climas, mas ao mesmo tempo eu estou relacionando a questão dos biomas. Por quê? Porque os biomas, na verdade, é a vegetação e os animais que vivem ali, as espécies que vivem ali. Então, a gente pensando dessa forma, você consegue quebrar um pouco dessa barreira que existe entre biomas e entre os tipos de clima. Regiões mais quentes, tirando as questões físicas que eu já falei, mas em grande realidade, em grande quantidade, as áreas mais quentes são mais propícias à chuva. Tendo mais chuva, também tem mais vegetação. Tendo mais vegetação, também tem mais animais que vivem ali. Então, assim, tem aqui uma grande quantidade, Nós temos os climas equatorial, clima tropical, clima temperado. Isso pode ser temperado oceânico e continental, subtropical, mediterrâneo, frio subpolar, frio de montanhas, polar e glacial e deserto. Só uma observação, frio de montanha. Aí a gente volta lá no comecinho, nem nesse mês, no mês passado, em que a gente falava das questões que vão alterar o clima. Veja como o clima e a vegetação estão ligados, intimamente ligados. E isso que eu gostaria de deixar para vocês, analisassem dessa forma. Eu poderia ficar horas e horas falando aqui a vegetação do clima equatorial. Por quê? Porque está na linha do Equador. A vegetação do clima polar, porque está nos polos. E existe algumas outras variações, o deserto, por exemplo, ou o frio de montanhas. E o frio de montanhas, o que vai influenciar é a questão da altitude. A gente sabe também, já estudamos isso, que quanto mais alto, mais frio, independente da latitude. A gente pode estar numa região equatorial, por exemplo, a Colômbia está numa área equatorial e a Colômbia existe em lugares com frio de montanha. Mas como assim? A Cordilheira dos Andes, a Colômbia é cortada pela Cordilheira dos Andes. E aí nós temos outros exemplos, na África, o Kilimanjaro, enfim. Mas pensando dessa forma, a gente consegue eliminar esse assunto bem tranquilamente. A gente consegue analisar, aqui na terceira página eu deixei para vocês aqui do resumo que eu fiz um globo, e esse globo ele está, a gente pensa nas zonas climáticas, a linha intertropical e as áreas temperadas e as áreas polares. Pensando dessa forma, a gente está bem tranquilo. Inclusive nesse mapa, eu deixei para vocês, tem lá um outro mapinha dentro dele, está pintado lá, polar em branco, o temperado em laranja e o intertropical de vermelho, para facilitar a vida de vocês, ok? Vamos para um segundo assunto. O outro assunto que eu queria abordar com vocês é a questão dos climogramas. Mas que diacho é isso? O que vem a ser climograma? Climograma é um gráfico que representa a chuva
e representa a temperatura ao mesmo tempo. Uma coisa muito simples. A gente tem que olhar e entender da seguinte forma: as barras e as linhas, tá? Vamos pensar, e eu deixei bem tranquilo, bem fácil para vocês entenderem aqui. Vamos pensar assim: temperatura é medida em quê? Em graus, ok? E a chuva é medida em quê? Em milímetros, né? A água em milímetros, ok? Então você tem de um lado em milímetros, do outro da barra, sempre no gráfico dos dois lados, né? E outra coisa, é interessante a gente pensar que pode ser invertido. Eu posso aqui, nesse climograma que eu coloquei aqui para vocês na página 4 do resumo que eu montei, a precipitação, que é chuva, está do lado direito e do lado esquerdo está a temperatura, tá? Mas facilmente você acha na internet ou acha exercícios ou em vestibulinhos ou em avaliações que vêm de fora que está ao contrário. A temperatura pode estar do lado direito, mas o que vai determinar para você é que você saiba analisar o graus centígrados e os milímetros. Esse é um fator. O segundo fator, é interessante analisar também a questão das barras. As barras normalmente vêm azul, né? Já indica a questão da chuva. E a linha, ela vem normalmente em vermelho, tá? Professor, mas e se a gente pegar uma atividade e for um xerox, se tiver preto e branco? Gente, barra e linha. Tenta guardar isso daí, vocês não vão ter, né, nenhum tipo de problema, tá? Mas as barras normalmente são em pé e a linha ela vai fazendo o contorno de acordo com os meses do ano, tá? E embaixo, nesse gráfico, nós temos o que? Justamente o que eu acabei de dizer, os meses do ano. Então vamos analisar esse gráfico aqui, é um climograma de Manaus. Observe que janeiro, vamos analisar primeiro a barra, primeiro a chuva. Então veja bem, a precipitação em janeiro, abril e março e abril foram os meses que mais choveu nesse climograma, né? Março ultrapassou 300 milímetros de chuva, isso é uma média de um mês. Em contrapartida, agosto choveu, vamos lá, não chegou aos 50 milímetros, tá? Você consegue analisar, olhando para a chuva e olhando para a temperatura. Agora a gente vai analisar dois assuntos diferentes, vamos lá. Então a gente viu agora, a gente havia visto chuva, né, as barras. Agora olha a linha, o que aconteceu aqui? Em termos de temperatura, né? As temperaturas, elas ficaram em torno dos 26 graus, né? Como que eu estou olhando? Estou olhando lá em janeiro, onde começa, dá os 26 e onde tem a medição em graus. E vamos lá dizer assim, em setembro, outubro, chegou aos 27,5 graus, ou seja, a variação de temperatura foi muito baixa, né? Nós não tivemos meses muito frios e meses muito quentes. E isso que eu acho muito interessante da gente analisar o climograma. Apesar de ter chovido menos nos meses de julho e agosto e setembro, a temperatura não oscilou. Então existem alguns fatores climáticos que atuaram aqui nesse gráfico, né? E climograma é um gráfico. E é interessante parar e pensar que também o climograma ele pode servir para analisar, por exemplo, a região polar, né? Se a região é polar, se a região é fria, o que vai acontecer com as temperaturas? Pode chegar a temperatura negativa e aí o índice de chuva é pequeno. Dá para a gente analisar regiões quentes, né? Regiões deserto, por exemplo, as temperaturas facilmente elas vão ficar em torno aí dos 36, 40 graus, né? E o índice de chuva quase próximo ao zero. Então,
Com um simples gráfico desse, você consegue analisar N situações. Eu consigo analisar se esse gráfico ele está falando de algo no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Ô professor, mas como assim? Vamos pensar. O hemisfério norte, né, ele tem as estações contrárias ao hemisfério sul. Então, se aqui é verão e se aqui no verão chove mais, ok? E as temperaturas são mais elevadas, no hemisfério norte é o contrário. Então, se eu pegasse um climograma do hemisfério norte, ele provavelmente teria temperaturas altas em julho, junho e agosto. Por quê? Porque lá no hemisfério norte é verão. E temperaturas baixas em dezembro, janeiro e fevereiro, porque lá vai ser inverno. Isso é um gráfico bem bacana, muito simples de ser observado, de ler, e a gente vai tirar isso de letra, ok? Próximo assunto, né, a gente vai entrar em biomas, e dentro do assunto biomas, eu queria que vocês pensassem logo no primeiro assunto que a gente falou, que é a questão de vegetação, né? Biomas é um ecossistema que tem as suas características, né? E se a gente juntar os biomas com os tipos climáticos, a gente já matou a charada. Eu posso falar especificamente, tem na apostila de vocês, é o final da apostila 1, graças a Deus, estamos acabando, né? Mas eu consigo definir algumas especificidades daquela região. A região polar, você tem um tipo de vegetação adaptada ao forte e rigoroso inverno, as regiões que não chove tanto, você também vai ter uma vegetação que é adaptada àquelas regiões, ou seja, a vegetação ela existe em maior abundância ou em menor abundância, mas ambas as vegetações elas são características de certas regiões, né? Eu consigo levar um tipo de vegetação da floresta tropical e levar lá no deserto? Não. Floresta tropical, ela chove muito, é muito úmido e ela se adaptou àquela região. Então, se eu levar no deserto, ela vai morrer. Eu consigo levar algo adaptado ao deserto para a região polar? Não. Então, assim, isso está muito ligado com tudo que eu venho falando com vocês. O pensamento básico, na minha opinião, é vocês entenderem que o que vai alterar o clima vai alterar a vegetação. Se alterar a vegetação, nós estamos falando de biomas, né? E tudo está interligado. Então, assim, a latitude e a altitude, fica a dica para vocês, para mim, são os grandes fatores que vai controlar as espécies que existem nas várias regiões do nosso planeta. E isso, para mim, é o essencial, tá? Basicamente eu deixei um resumo para vocês, sei, na lâmina 6, 7 e 8, falando um pouquinho mais específico do tipo de vegetações, né, desde o clima polar até o deserto, mas é mais para vocês darem uma lida. Mas o mais importante para mim é o contexto de vocês entenderem o que é essencial, né, que é a latitude e a altitude. Fica aqui então o final de mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês têm um canal do WhatsApp, nós temos o canal também no Google Classroom. Eu realmente fiquei feliz de estar acabando, né, graças a Deus, essa primeira apostila. Se você gostou, deixa um joinha no final do vídeo. Assim você também está ajudando a impulsionar o nosso canal, e é um canal voltado 100% à educação. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima.